Hoje um lugar místico, cheio de lendas e encantos, onde a natureza guarda segredos que estão escondidos no tempo. Tudo parece infinito, eterno, intocado pelo homem. Estar aqui no final de tarde como esse, partindo ao anoitecer, é experimentar algo jamais vivido. É uma energia que nos transporta para outra dimensão. E a sensação que se tem é de quem esteve aqui presente nessa época. Aproveitando esse sincretismo religioso com a mistura de povos da época, esse encantamento tomou conta do lugar. E hoje, segundo alguns historiadores, se cultuam alguns rituais religiosos no local. Existe uma questão que é padrão, que faz parte das religiões de matriz africanas, que são as oferendas. São as oferendas e que normalmente são feitas ao final de cada trabalho ou ao final do ano, quando vai chegando o final do ano, que tem as oferendas para Iemanjá, para Iansã, para Ogum. Então, normalmente essas oferendas elas são feitas em locais de águas, por exemplo, no mar e alguns rios. Aqui em Rosário, particularmente, essas oferendas são feitas lá no forte. O forte, por quê? Nós temos o privilégio de ter um local de onde desemboca no mar. Nós somos o último município que o rio Itapecuru passa. Daqui nós estamos no mar, na Baía de São José. Então isso reforça a força mística. É como se de repente o que se foi feito lá, ele ganhasse um poder maior, justamente por ter essa junção de rio e mar. Então, alguns terreiros escolheram aqui para fazer essas oferendas. Nossa expedição começa com um sol escaldante, porque temos que ir de acordo com a influência da maré. Acabamos de pegar a voadeira no cais e o nosso destino é o Forte do Calvário, que fica localizado a cerca de 6 quilômetros rio abaixo. No caminho, a contemplação da natureza.
A diversidade de espécies impressiona. O olhar se perde no horizonte. A calma aparente esconde uma natureza poderosa. A cada parada nas Croas, um contato com as águas do Itapecuru, que ocupa 16% do território do Maranhão. Sua bacia está inteiramente ligada em nosso estado e abastece 60% da população de São Luís. Não foi à toa que recebeu esse nome e significa água que caminha entre as pedras. Durante o seu percurso, pedras gigantescas desenham formas planejadas pelo tempo em meio a esse cenário natural. O Itapecuru nasce na serra do mesmo nome, auxiliado pelas serras das Caueiras e das Alpargatas. O nome Itapecuru é um nome indígena, que significa caminho das pedras. E nós estamos bem aqui nas pedras, para você ver como os indígenas botavam esses nomes e caem de acordo com a nossa natureza. E deságua justamente começa aqui pela foz do rio Itapecuru, que esse rio ele tem uma vantagem. Ele tem foz, cachoeira, delta, e ele deságua em duas baías. Numa reta, ele deságua na Baía do Arraial, já junto da Baía de São José de Ribamar. E pegando à esquerda, passando pelos estreitos do Mosquito, ele deságua na Baía de São Marcos, em São Luís do Maranhão. Por conta da sua localização estratégica, esse rio foi palco de muitos confrontos militares, entre eles a Batalha de Guaxenduba em 1614, a invasão neerlandesa em 1630, entre outras. A ocupação do forte não foi pacífica. Houveram muitos confrontos e massacres entre colonizadores, nativos e invasores. E a orla ribeirinha guardava numa região promissora de terras férteis. Falar do forte é necessário situar no espaço a fundação da cidade de Rosário, que recebeu ligação direta com a sua construção na época. A importância do forte, especificamente para Rosário, quando Bento Maciel Parente construiu isso aqui, na realidade foi para que desse uma sensação de segurança para os fazendeiros e os donos de engenho, que naquele momento estavam sofrendo muito ataque de índios. Lógico, né? Você chega com uma tecnologia de plantar cana-de-açúcar, engenho, isso, numa terra que já tinha dono, que eram os índios. Então houve essa resposta dos índios. Bento Maciel, recém-chegado aqui no Maranhão, vindo do Pará, era uma forma, e ele foi nomeado capitão de entradas. E a estratégia foi justamente construir esse forte, que não tem nada a ver com o que é o forte hoje. Com 40 soldados, que não ia resolver nada em relação ao ataque de índio, mas a sensação de segurança foi que deu naquele momento, serviu de um certo momento, entendeu? O forte ele só foi armado com os holandeses, com a característica de forte holandês, enfim. E lá depois, muito tempo depois, foi preparado para aguardar a Guerra dos Balaios. E para Rosário, especificamente, foi a questão da escolha do lugar, estratégia,
porque para passar para qualquer continente, para qualquer lugar do Maranhão, tinha que passar pelo rio Itapecuru. Então foi uma estratégia de guerra e uma estratégia de defesa também desses coloniais do período colonial para cá, para Rosário. Rosário foi fundada como Itapecuru Grande pelo português Bento Maciel Parente durante a construção do forte em 1620 e é a quarta cidade mais antiga do estado do Maranhão. Recebeu o status de vila em 19 de abril de 1833 e é levada a município pela Lei 654, em 6 de abril de 1915. Vendo esses paredões assim, não se imagina como era essa construção na época. E hoje, o local guarda apenas a memória de guerras e batalhas que aconteceram nessa região. Uma construção grande, era uma construção pela imensidão do que nós estamos vendo aqui, das ruínas do forte. Ele tinha bem aqui a capela, onde os soldados eles faziam os ofícios divinos deles, faziam as orações deles. Após a capela, bem aqui, mais um pouquinho à direita, era mais um compartimento que tinha. Após esse compartimento, tinha mais outro compartimento que servia para dormitório do comandante. E bem aqui onde nós estamos, nessa área aqui grande, você pode ver, aqui era justamente o alojamento dos soldados. E após esse alojamento, tinha os canhões, né, que é a artilharia, que são oito canhões, era 4 aqui em cima, mais 4 lá embaixo. E depois desse paredão bem aqui, existia a Casa das Armas e a Casa das Pólvoras. E após ela, você pode ver que tinha um muro lá, que já foi o tempo levou, mas tinha um muro para proteção das incursões dos inimigos que caso viesse a querer bombardear eles. Era um forte muito seguro, uma edificação, como você está vendo aí, dá mais ou menos quase 80 centímetros de parede, edificada naquela época, com pedras, com tijolo, com esse tijolo batido e com cal. O importante é esse. Como tu pode ver, como é que era a fachada do forte, né? Retrata aquele tempo antigo. Quer dizer, é um patrimônio arquitetônico que nós temos aqui em Rosário, de mais valor até para a história cultural e para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região e do Maranhão. Erguido em 1620 e situado à margem esquerda do rio, o forte serviu para a defesa e contra os ataques indígenas que exploravam o cultivo da cana-de-açúcar. No contexto das invasões holandesas, o forte foi ocupado quando da conquista neerlandesa, numa negociação entre os proprietários de engenho da Ribeira do Itapecuru em arrobas de açúcar, e que com o produto destas reedificaram e alargaram o forte na época. Durante o governo de Francisco de Sá Menezes, o Forte de Veracruz foi reedificado em 1682 por João de Souza Soleima. Na época, foi reedificado e guarnecido de artilharia, por ser um local forte
e único para a defesa de todos os ataques que pudessem sofrer. Já no contexto da balaiada, que compreende de 1838 a 1841, o primeiro-tenente de engenheiros João Vitor Vieira da Silva, encarregado pela presidência da província da fortificação da Vila do Rosário, uma légua acima do curso do rio, procedeu à reconstrução do forte em 1840. Cosme, que era o líder da balaiada, ele tinha uma estratégia que estava levando o governo do Maranhão, levando as forças públicas do Maranhão a passar vergonha, porque o grupo dele era feito por pessoas normais, ninguém tinha armamento, mas tinha coragem, era faca, porrete, espingarda, enfim. Em relação ao armamento do poder do Estado e poder militar do Estado, ele era muito mais eficiente. Aí foi que chamaram Duque de Caxias. O Duque de Caxias fez a reforma daqui, do forte, mas numa estratégia de não deixar passar daqui para chegar em São Luís. Só que aí aconteceu quando lá em Itapecuru, o grupo do Negro Cosmo chegou lá em Itapecuru, aí ele praticamente se rendeu, houve uma baixa, tal, aí ele foi preso, foi decapitado, foi forcado, decapitado, enfim, sofreu a fúria do Estado. O Negro Cosmo, ele desmoralizou o Estado, né, em função da sua condição em relação um ao outro, do sentido de armamento. Então, esse processo de enforcamento, de decapitar, foi a fúria do Estado para mostrar que o Estado tinha conseguido, mas o Negro Cosmo deu trabalho no Maranhão inteiro. E o forte ele foi reconstruído, ele foi reformado e para poder dar essa sustentação. Até hoje, objetos são encontrados por pescadores, como essa espada, que é guardada com muito cuidado. Hoje, as ruínas do forte são de propriedade do município de Rosário. Em 2009, a Prefeitura e o Instituto do Patrimônio Nacional iniciaram os trabalhos visando o tombamento das ruínas como patrimônio nacional, na tentativa de incluir em suas atrações históricas no roteiro turístico da cidade por ser rota de quem visita os Lençóis Maranhenses. Hoje, inserido em uma área de preservação ambiental, o certo é que mesmo em ruínas, o forte ainda agrega um valor cultural muito grande para a região, uma vez que participou ativamente dos primeiros momentos da formação da nossa história.